Tem algumas coisas muito bizarras quando eu abro a internet, seja no celular ou no computador. E às vezes eu fico com vontade de comentar, sei lá, fazer um vídeo, mas de repente eu entrei numa crise de criação de conteúdo. Por que eu tenho que criar conteúdo? Eu olho para a realidade e vejo que aquilo pode se tornar um conteúdo. Eu leio um livro e penso, nossa, isso aqui daria um bom conteúdo. Eu vejo um vídeo, nossa, eu poderia fazer um react, isso é muito interessante. De fato, eu gosto de produzir vídeos, audiovisual é uma coisa que realmente eu escolhi atualmente como meu hobby e não tenho produzido tanto porque eu tenho muito mais procurado viver a realidade do que pensando, nossa, eu poderia estar gravando isso aqui nesse momento. Não, esse momento está gravado na minha cabeça, de repente pode ser utilizado na criação de um roteiro, na criação, sei lá, de uma ideia de alguém, para, enfim, de alguma maneira utilizar aquilo. Mas tem algumas coisas de fato que não tem como deixar passar. Então eu vou te mostrar esse vídeo aqui e vamos falar um pouco sobre isso que aparece agora. Eis-cá. E de show de Vó Maria de Catarina, que de trabalha na linha das almas, Santa Bendita. De trabalhei muitos anos com esse criancheiro cá, na Umbanda Sagrada. E de hoje eu vim fazer um explicador de roupagens, que muitos guias trabalham na Umbanda, mostrando uma roupagem e às vezes tem uma outra identidade. Agora estou cá, numa roupagem de Vó Maria Catarina, mas não é essa roupagem que eu carrego no mundo espiritual. Eu venho na linha de... Existe uma linhagem de Vó Catarina que trabalha com a de energia de Adetchu. É uma falange, como vocês podem fazer o chamador aqui na Terra. Essa falange trabalha inteiramente com a energia de Jesus Cristo, nosso mestre. Eu, em roupagem de preta velha, trabalho nessa falange, trazendo essa energia quando estou inteira. Não sou Detchu, trabalho na falange de Detchu. Vocês estão compreendendo, não sou. Existe uma falange de Vó Catarina que trabalha na linha de Detchu. Eu sou uma desses espíritos que trabalham. E geralmente o espírito dessa falange são espíritos evoluídos, muito evoluídos, ou de processo grande de ascensão espiritual. A minha roupagem verdadeira é de, como vocês falam, totalmente diferente para a compreensão humana. A minha roupagem verdadeira, como eu realmente sou no plano espiritual, sou, como vocês podem falar, um pouco diferente. Eu sou um extraterrestre que saí de outro planeta, de outra galáxia, amando de Jesus. Jesus montou vou colocar assim na comunicação da Terra. Jesus montou uma nave com vários extraterrestres de várias galáxias para uma missão de obra planetária. Nessa missão, eu fui convocada. E trabalho há muitos e muitos anos, porque essa missão não é de agora, há muitos e muitos anos nessa nave. E a minha verdadeira roupagem é de um louva-a-Deus. Sim, nega véia, Vó Catarina, é um louva-a-Deus. É muito interessante como essa ideia de que um espírito, né, que seria um ser oposto à ideia de materialidade, que supostamente tem um ideal de evolução física, intelectual, e que, desprendido da sua forma material, de carne, de moléculas, e seja lá da forma que você for utilizar, no período que você for utilizar. Mas como é que a gente pode analisar a forma como a sociedade pensa a partir da ideia de como um espírito se origina? Não é muito novo essa ideia de determinados grupos espíritas, e aqui eu não sei que grupo é esse, eu não sei em que situação, em que contexto ele foi formado, mas as ideias que ele reproduz através desse vídeo é muito interessante, porque ainda é o que se reproduzia no final do século XIX, início do século XX, em relação à África, em relação a cultos africanos, a imagem de pessoas negras, a imagem de pessoas africanas, e como é que o espiritismo sempre se incomodou com a aproximação que foi feita de cultos como a Umbanda, principalmente do espiritismo kardecista.
É um discurso muito notável e bem estabelecido de que espírito não tem forma, espírito não tem cor, alma não tem cor, mas e se o espírito e a alma não tem cor, a cor sim é um critério de julgamento nosso enquanto seres materiais e que existimos aqui, interagimos nesse mundo, se é que existe algum tipo de outro mundo, no sentido em que as religiões afirmam. Mas a ideia é que não há ideia religiosa ou não há pensamento religioso que não seja influenciado pelos seus contextos. Se a gente for pegar 10 mandamentos da Bíblia, do judaico, cristão, ele vai ter o contexto ali de aquilo que acontecia naquele momento como algo que deveria ser proibido e sim estabelecido como um tabu social. Assassinato, mentira, honrar a divindade ou uma divindade principal e assim sucessivamente. Assassinato e outras códigos de leis também vão ser estabelecidos a partir de um contexto tentando dar uma melhor forma da sociedade ou daquela sociedade interagir entre si. Então a gente tem a influência do contexto social na formação de pensamentos religiosos. E aqui não seria diferente. O difícil é porque quando nós estamos inseridos nesse contexto para fazer a discussão, fica difícil se enxergar, vai depender de um tempo para começar a entender aquele processo em que a gente estava inserido e a consequência que ele teve. Eu vou colocar aqui para vocês a capa do livro Africanismo e Espiritismo, do Deolindo Amorim, de 1947. Esse livro vai fazer uma afirmação e um percurso para tentar mostrar que era impossível, diante da evolução que o espiritismo surge como ciência, filosofia e também como crença. A ideia desse livro é afastar o africanismo, que é chamado aqui, ou o umbandismo, que era a grande pedra no sapato dos espíritas no início do século XX. Lembrando que o espiritismo ele é associado, já não era bem aceito, e ainda quando se associa ele às camadas populares ou às camadas mais pobres, que é da onde vai vir sim a Umbanda, e o Candomblé principalmente está também inserido nesse meio, mas aí a gente tem uma outra divisão que a gente vai falar daqui a pouco. Mas a ideia aqui nesse livro é essa que está estabelecida aqui nesse vídeo que a gente viu no início. Não existe o preto velho. O preto velho é somente uma capa. Existem outras formas de existências que estão ali representadas na forma de um preto velho, porque é aquela forma conveniente. Isso está lá na origem da Umbanda do Zélio, e isso é reproduzido por conta dessa necessidade de se encaixar uma ideia de um jesuíta, a ideia de um bandeirante, a ideia de alguém da nobreza, como alguém de status social que vai dar para aquele espírito que está ali sendo representado ou manifestado ou interpretado como alguém de valor, e não necessariamente um preto africano ali que vem para trazer a sua mensagem do mundo espiritual em que aquele grupo está inserido. Isso é muito comum durante, por exemplo, dentro do Tambor de Mina. Eu vou identificar as chamadas famílias, e aí eu vou ler, por exemplo, uma grande diferença entre as linhas de Umbanda e como aparecem as famílias dentro do Tambor de Mina é que existe, além da hierarquia da nobreza como seres divinizados, os espíritos vão ter uma origem, vão ter uma família a qual eles pertencem. Então você vai ter família da Turquia, você vai ter família da Mata. Então aquele caboclo que aparece na Umbanda, ele tem uma outra história dentro do Tambor de Mina, porque no Tambor de Mina eles procuram ter uma origem e uma personalidade única para aquela divindade ou para aquela entidade que se manifesta ali a partir da ideia de um familiar e não simplesmente um nome genérico. É bem interessante essa diferença, mas o grande ponto deste vídeo que a gente viu é justamente esse, de tentar aqui fazer aquela tal da Umbanda Alien, que associa um espírito de uma outra dimensão, de um outro planeta, de outra galáxia, sei lá que acho você preferir, com aquela figura do preto velho que está ali, que não pode ser simplesmente um africano, mas sim um ser de outra dimensão, muito mais evoluído, que se apresenta de uma outra forma. Não é nenhuma novidade, isso aqui aparece desde sempre. Eu acho bem interessante que a gente olhe para essa capa, fazendo aqui uma semiótica muito rápido do signo que está presente na capa do africanismo e espiritismo. A gente nota o branco como centro e o restante ali em volta do branco, como que o central de toda a ideia, de toda a evolução, de tudo se expande a partir do branco. Claro que o branco aqui como metáfora não só de cor, mas também de formação étnico-racial. Outro ponto
importante a ideia de representação cultural, que é bem importante para a gente entender como é que as pessoas compreendem e como é que é reproduzido determinadas ideias na sociedade. E aí a gente vai ter que usar aqui o Stuart Hall como referência, porque ele tem um livro que é exatamente sobre representação cultural, que é como determinados grupos e etnias vão ser representados dentro do meio de comunicação. E aí, dentro dessa ideia, isso tudo aconteceu há meia hora atrás, quando eu estava navegando, bestando na internet. E apareceu, me chamou a atenção nesses últimos dias, foi a forma como tem sido representado a figura do Puff Daddy dentro das thumbnails e dentro das manchetes, como associando a figura do homem preto ao diabo, né? Sendo que nós tivemos outros casos tão ou maiores ainda de escândalos sexuais de outras pessoas, e em nenhum momento é feito a associação dessa figura com o diabo. E nesta mesma embalagem veio um comentário que eu vi numa postagem relacionado à figura, ou na verdade características, e aí as características aqui vão ser julgadas a partir de uma determinada ótica. Eu vou colocar aqui para vocês, está passando neste momento aqui a foto, que era um destaque para a boca do Jay-Z e os comentários que foram feitos a respeito dessa característica física. O que me chamou a atenção aqui é para a representação de como a forma da beleza e a forma de determinadas características podem ser julgadas como algo positivo ou não. É bem interessante porque nesse ponto a gente tem uma característica que é muito marcante da boca grande de determinadas pessoas negras, e como é que pessoas não negras usam de procedimentos estéticos para reproduzir esses lábios avantajados. Mas a grande informação aqui dada pra gente pelas pessoas que interagiram com essa postagem é o fato desses lábios grandes parecerem várias outras coisas, associando, desumanizando, simplesmente descarnando como algo não belo, como algo não natural de uma pessoa que não é branca, que não tem traços brancos como lábios finos ou algo parecido. Não que necessariamente só pessoas brancas tenham lábios finos, mas isso é justamente uma oposição que se faz ali nessa discussão racial de internet ou de determinados grupos, quando se aponta a determinadas características racializadoras voltadas para pessoas brancas. E aí isso é uma discussão que a gente quase não faz, quanto o sujeito branco é racializado ou quanto ele deve ser racializado para entender a sua posição de privilégio diante de determinadas opiniões que a internet e mesmo a forma como a gente entende a realidade a partir dessas representações. Então a gente não costuma racializar justamente por olhar ele como um elemento, ou o indivíduo, o sujeito, a configuração, a cultura, a música, todos esses elementos que vêm da Europa, que têm características brancas, mas que são apagadas porque elas são colocadas não como brancas, mas sim como universais e da humanidade. E nessa mesma semana, cara, essa semana foi tanta coisa que aconteceu, e eu resolvi realmente fazer um vídeo mais sobre isso, assim, porque são discussões que, de repente, eu resolvi não interagir naquele momento, pra, sei lá, em algum momento colocar isso pra fora e reunir isso tudo, e eu resolvi fazer um vídeo. Sobre como, por exemplo, a mitologia grega ganha destaque nos meios. Se você dá uma pesquisada aí, mitologia grega no YouTube, ou mitologia, sem especificar o adjetivo ali do grego, mas tu vai ver que a maior parte dos vídeos que são feitos sobre mitologia, eles tratam da mitologia grega. Tanto que é um nicho específico que fala sobre mitologias. Eu te acompanhei em determinada época bastante desses canais, mas especificamente a mitologia grega, ela é o maior nicho, o maior views que tem sobre essa mitologia. E durante essa semana, uma aluna perguntou sobre alguma coisa relacionada à mitologia, e eu disse, mas não existe só a mitologia grega. E ela disse, mas é a melhor. E aí eu automaticamente lembrei dessa formatação que a gente tem quando se fala de mitologia, diante de toda essa tradição que foi construída pra gente da Grécia como a única fonte civilizatória do Ocidente, de uma mitologia única que é superior às outras, né? Isso não é natural, isso é cultural, isso é estabelecido no romantismo alemão. Tem um livro muito interessante, pelo menos a introdução dele dá para se ter esse apanhado, que é o Pensar na Go, que eu estou deixando a capa aqui para vocês,
E lá na introdução, o autor, o Muniz Sodré, vai falar pra gente um pouco sobre esta formação do pensamento grego e da Grécia como a única fonte civilizatória de pensamento reflexivo sobre a realidade, ou mesmo de uma mitologia que vale a pena olhar e que diz muito sobre a humanidade. E como isso foi construído, ou seja, uma representação cultural, não necessariamente da mídia, mas que vem da filosofia, que vai se reproduzir na mídia. Tanto que, se a gente for parar para pensar e olhar, a maior parte das produções tem como referências obras gregas, contos gregos, mitos gregos, narrativas das divindades, e depois os vikings também entram nessa configuração do que é o chamado, ou a chamada civilização branca, que a gente toma como parâmetro para todas as outras culturas. E foi isso, cara. Teve mais umas outras coisas, mas eu ainda não quero falar porque, de fato, são novidades que eu vou trazer depois de todo o processo terminado. Mas eu vou atualizando vocês, é isso, e o canal continua, mas eu não vou ficar fazendo vídeo direto. E é isso. Não esquece de curtir, compartilhar e toda essa fuleiragem que a gente faz por aqui. Então é isso. Falou!